Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 23, que nos diz: Davi liberta Keila. Aleluia. 1 Samuel 23. E anunciaram a Davi dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E assim Davi consultou a Deus: Senhor, irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor: Vai e fere esses filisteus, e livra a cidade de Keila. Irmãos, Keila era uma cidade perto das encostas das montanhas, da parte baixa de Judá, com grandes cultivos de cereais, uma cidade que alimentava muitas pessoas, inclusive outras nações. Certamente os filisteus sabiam do potencial da agricultura de Keila, e essas nações inimigas, irmãos, sempre esperavam o trigo ser colhido e depois debulhado para invadir o campo e saquear toda a lavoura. Os filisteus sabiam que, roubando seus alimentos, certamente o povo de Israel seriam submissos pela fome. Mas sabemos que Davi era segundo o coração de Deus, e sua compaixão, irmãos, nunca deixou de ser demonstrada. Movido por esse sentimento, o próprio Davi consulta a Deus e se move para ajudar aquela cidade. Mas há algo interessante, pois Davi convoca seus oficiais para ir com ele. Mas a reação destes homens foi ao contrário do que ele esperava. Irmãos, mesmo no dia de hoje, ainda temos homens assim. Eles ficam temerosos. Estamos com medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os filisteus. Irmãos, Keila sendo saqueada, colheita roubada, seu inimigo usando essa cidade como uma ameaça, e seus próprios soldados amedrontados. Então Davi não temeu os seus inimigos, e nem mesmo os seus homens. Consultou de novo a Deus. Versículo de número 4. E Deus disse: Davi, levanta-te e desce a Keila, porque te dou aqueles filisteus em suas mãos. Era uma promessa, irmãos, de Deus para Davi. Irmãos, quantas promessas você tem se recusado diante de Deus? Não vê que você e Deus é muito mais que muitos? O versículo 5 nos diz: Então partiu Davi com seus homens, mesmo com seus homens temerosos, e pelejou contra os filisteus. Levaram os gados e fez um grande estrago no meio deles, e livrou os moradores de Keila. Irmão, quem são os seus filisteus? Quem são os seus inimigos para te afrontar, se Deus é por nós? Onde está a tua fé? Mas essa história, irmãos, não termina ainda. Aqui no versículo 6, sucedeu que Abiatar, o sacerdote, o único que sobreviveu do massacre em Nobe, onde Saul matou os 85 sacerdotes que vestiam o efode do Senhor, fugiu e foi até Davi a Keila, e desceu com o efode na mão. E tendo anunciado a Davi que Saul vinha a Keila contra ele, Davi chamou Abiatar e lhe pediu o efode. Notemos, irmãos, que até aqui Davi usava uma espada. Agora Davi, irmãos, quer as vestes de um sacerdote para o colocar, um efode, uma vestimenta externa do sacerdote. A Bíblia nos revela que sempre que Davi ia em direção, irmãos, a adorar a Deus, Davi usava 6 vestimentas, das quais o efode era uma delas. A espada agora embanhada e o efode colocado. Essas vestimentas, irmãos, era só para o sacerdote. Então teria Deus não se agradado de Davi? Cremos que não, pois Davi era um levita. E um levita tinha permissão para tais coisas. Davi agora troca, irmãos, a sua arma de guerra, uma espada por adoração. Uma peça para se adorar a Deus, pelo que mais uma vez ele o fez para Davi. Será que Deus não se agradou de Davi, que era segundo o seu coração? A mão que segurava agora a espada, irmãos, agora segurava uma veste sacerdotal. Irmãos, vemos aqui uma grande lição de guerra e adoração. Guerra final, adoração, agradecimento, pelo favor, pela graça, pelo livramento, pela vitória. Guerreiro e sacerdote. Irmãos, uma combinação que devemos sempre ter em nossa mente. Davi sai de Keila, irmãos, e volta para En-Gedi.
Esaú, sabendo que Davi não estava mais em Keila, deixou de buscá-lo. Uma palavra completamente, irmãos, de adoração. Aquilo que Davi se dava ao Senhor, o Senhor cada vez mais capacitava a Davi pela sua adoração. Aleluias!